Olá, tudo bem? Eu estava assim muito desejoso de poder me encontrar com você novamente através desse áudio e desse vídeo, onde nós estamos falando sobre o Evangelho, os princípios do Evangelho, os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo. Eu poderia falar aqui que é ensinamento da Bíblia ou da Palavra de Deus. Hoje em dia todo mundo tem uma Bíblia na casa e não faltam também pregadores, professores, preletores, tanto na sua igreja, na sua cidade, no rádio, na televisão e principalmente aqui na internet. Mas eu tenho assim observado que muito pouco sobre o Evangelho de Jesus Cristo tem sido ensinado. Não estou dizendo que não haja. Existem pessoas, existem pastores, existem professores, existem teólogos que estão falando sobre o Evangelho. Mas são poucos, são raros. E as pessoas conhecem muito pouco acerca do Evangelho de Jesus. Quando pensa em Evangelho, pensa em igreja, pensa em religião, pensa em Bíblia. Pensa nos 4 evangelhos, né? Porque afinal de contas, assim que a gente conhece a palavra evangelho, Evangelho segundo São Mateus, Evangelho segundo Lucas. Ora, ali na verdade não é o Evangelho. Esses 4 autores, eles contam a história de Jesus Cristo. Então eu estava assim ansioso para se encontrar com você novamente. Esse é o segundo vídeo dessa série de estudos sobre o Evangelho. Quero aproveitar também para que você deixe o seu like, né, o seu joinha aqui embaixo. Assim vai se divulgando esse canal. E também, se você conhece pessoas que ainda não se inscreveram, você possa compartilhar esse áudio, compartilhar esse endereço, para que outras pessoas possam se inscrever e participar com a gente aqui sobre essa palavra do Evangelho, ensinamento do Evangelho. Como eu estava dizendo, as pessoas conhecem a Bíblia, conhecem o Novo Testamento, o Antigo Testamento, mas parece que existe uma certa confusão em relação a textos bíblicos, a interpretações da Bíblia. Não faltam, como eu disse, não faltam pastores, não faltam padres, não faltam igrejas, não faltam produções de televisão e de rádio e até aqui na internet de pessoas ensinando aquilo que é temas da Bíblia. Mas eu repito, acerca do Evangelho, o que é Evangelho? Ora, os mais simples sabem que a palavra Evangelho, os mais envolvidos sabem que a palavra Evangelho quer dizer boas novas, ou boa notícia. Mas a verdade é que nenhuma boa notícia é boa notícia quando ela chega de forma atrasada. Ainda bem que não é esse o caso do Evangelho. A boa notícia do Evangelho está chegando para você agora. E eu já estou assim há 3 décadas, um pouco mais de 3 décadas, pregando, ensinando acerca do Evangelho. E nunca houve nenhuma confusão, nenhuma crise, nenhuma contradição acerca dos ensinamentos do Evangelho. E nesses últimos anos eu tenho experimentado, pela graça e pela misericórdia de Deus, uma elucidação, um esclarecimento, uma clareza maior acerca dos ensinamentos de Jesus Cristo através do seu Evangelho. Na última vez que eu estive aqui, na verdade a primeira vez que eu estive aqui, porque este aqui é o nosso segundo vídeo, eu falei sobre ressurreição. A ressurreição é uma doutrina, é um pilar do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo tem 3 pilares, segundo as palavras de Paulo. 3 pilares. O Evangelho de Jesus, que nós recebemos através do apóstolo dos gentios, que é o apóstolo Paulo. E são 3 pilares simples. Primeiro pilar é que Jesus padeceu pelos nossos pecados. Esse padecer, que Jesus padeceu pelos nossos pecados, é a sua encarnação. Ele se encarnou.
A palavra, o Logos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Provavelmente eu estarei falando sobre isso daqui a alguns áudios e vídeos. Esse é o primeiro pilar, que Jesus padeceu. O padecimento de Jesus é sinônimo de encarnação. A sua encarnação vai até a cruz, até a crucificação, quando ele morre. Então, esses pilares que Paulo coloca como sendo a pregação do Evangelho e que tem 3 pontos principais é que Jesus padeceu, desde o seu nascimento até a sua crucificação, a sua morte. Aí Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, o evangelho que chegou até vocês foi o mesmo evangelho que a mim foi dado. Ou seja, Jesus padeceu, foi sepultado, morreu. Sem dúvida, ele morreu, não foi algo simbólico, nem uma analogia, nem uma metáfora. Não, ele morreu, não houve um fingimento, não houve um desmaio, não houve um momento em que ele perdeu a consciência e depois a recuperou. Não, ele morreu de fato. Esse é o segundo pilar do Evangelho. E o terceiro é que ele ressuscitou dentre os mortos. Ora, isso daí é muito simples. São 3 pontos básicos daquilo que Paulo diz que é o Evangelho que nós cremos e que pode nos trazer a salvação. Ora, todas as falsas doutrinas, heresias, geralmente elas não se enquadrarão num desses 3 pontos. Jesus padeceu, Jesus foi morto e Jesus ressuscitou dentre os mortos. Qualquer ensinamento, qualquer doutrina, qualquer palavra que não se enquadre dentro desses 3 pilares, o padecimento de Jesus, que significa a sua encarnação, quando ele se fez carne e habitou entre nós. Esse padecimento de Jesus foi desde o seu nascimento, que por incrível que pareça, ele foi perseguido, quase morto por Herodes quando era pequeno, criança. Então esse padecimento começa desde a sua encarnação até a sua morte na cruz. Depois ele foi sepultado e finalmente ele ressuscitou dentre os mortos. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo também diz que o Evangelho de Jesus Cristo é a palavra da reconciliação, é o ministério da reconciliação entre Deus e os homens através de Jesus Cristo. Como eu disse, qualquer ensinamento que vá contra, que não admite, que não creia, que relativize esses 3 pilares do Evangelho, é uma furada. Convém você ficar muito esperto em relação a esse tipo de coisa. Ou vai questionar o seu padecimento, a sua encarnação, ou vai questionar a sua morte, ou vai questionar a sua ressurreição. Quando você crê nesses 3 pilares que Paulo chama de Evangelho, e até convém eu abrir aqui, eu estava com a minha Bíblia aberta em 2 Reis, capítulo 13. Eu vou voltar aqui depois, porque eu quero falar daquele caso da ressurreição no Antigo Testamento. Mas já que eu estou mencionando muito isso agora, já no começo desse vídeo, onde é que Paulo fala sobre esses pilares do Evangelho? Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, e em 1 Coríntios, no capítulo 15... é um capítulo que fala sobre a ressurreição. Primeiro fala da ressurreição de Jesus e depois fala da nossa ressurreição. Porque a nossa ressurreição, ela acontece por causa da ressurreição de Jesus. Então é impossível eu falar da minha ressurreição ou da ressurreição dos que creem em Jesus se não falar da ressurreição de Jesus. Porque na verdade não existe a nossa se não existir a dele. Se a minha ressurreição acontecer,
é porque aconteceu a dele primeiro. Então elas estão assim indivisíveis. E aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo diz assim: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. Olha bem. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti, veja bem que ele fala do evangelho que ele ensinou e que ele transmitiu, ele diz que recebeu de Cristo. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi. Foi o que recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Tem uma versão que fala que ele padeceu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Eu estou usando a NVI, então existe uma variação nos termos. Primeiramente, lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Não é segundo a tradição da igreja, não é segundo mito, não é segundo lenda, não é segundo fábulas, não é segundo crenças, não é segundo a religião, é segundo as Escrituras. Morreu pelos nossos pecados, primeiro ponto. Foi sepultado. Ficou 3 dias na sepultura. E ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. Ressuscitou no 3º dia. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Pô, mas é só isso, Reinaldo? Evangelho de Jesus Cristo não tem a ver com os 4 evangelhos? Não, num certo sentido não. Como num certo sentido? No sentido de que lá apenas se fala da vida de Jesus. Também está lá, que ele encarnou, viveu, andou, pregou, curou, comeu, cansou, dormiu. Ele fez muitas coisas lá, segundo o que está lá. Mas temos que lembrar que as Escrituras que Paulo está mencionando aqui não é o Novo Testamento. Porque quando Paulo disse isso aqui, o Novo Testamento ainda não existia. Então ele está se referindo ao Antigo Testamento, que profetizava a chegada do Messias judeu. Então, os 4 evangelhos, como nós falamos, o evangelho de Marcos, João, Mateus e Lucas, na verdade, 4 homens que contaram sobre a história, a vida de Jesus. 4 homens contaram acerca da vida de uma pessoa, de Jesus. São 4 pessoas olhando para Jesus Cristo e cada um contou tudo aquilo que viu, ou que ouviu, ou que testemunhou, ou recebeu informação, contou sobre Jesus. Ali são os 4 evangelhos, assim nós dizemos. Mas a palavra evangelho é muito mais abrangente do que isso. A palavra evangelho fala de algo que já estava sendo profetizado lá no Antigo Testamento. Tanto é que lá em Apocalipse, capítulo 14, se não me engano, fala que o evangelho é eterno. O evangelho é eterno porque o Cristo do evangelho é um Cristo eterno. E esse Cristo eterno, ele se fez carne e habitou entre nós. Então eu estava dizendo que uma das colunas do Evangelho é o estudo da ressurreição, a fé na ressurreição. O que a ressurreição de fato significa para nós. Mas o significado da ressurreição para nós, para mim, para você, tem tudo a ver com a ressurreição de Jesus. Eu falei também... eu quero me lembrar aqui, não posso deixar de falar que a gente vai estar
abordando vários temas acerca do Evangelho. A ressurreição é apenas um deles. Temos muito a aprender acerca do Evangelho. E o Evangelho, Paulo diz que é poder de Deus. Ora, quem que não quer ter acesso ao poder de Deus? Quem que não quer receber poder de Deus na sua vida? Ora, mas eu só posso obter poder na medida em que eu creio no Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Você não quer poder para a sua vida? Então, quanto mais você aprende acerca do Evangelho e crê, mais poder você recebe, mais poder você obtém. Pois bem, eu estava falando que no Antigo Testamento quase não havia menção acerca da ressurreição. Não havia quase menção, muito menos ensinamento acerca da ressurreição. Não porque não houvesse ninguém ensinando, ninguém falando, ou porque nem mesmo houvesse tido algum tipo de gente que ressuscitou dos mortos. Pelo que eu falei no último vídeo, e estou repetindo agora, existem realmente alguns episódios de pessoas que ressuscitaram no Antigo Testamento. São, pelo menos aqui que eu me lembre, temos três episódios. 3 episódios acerca de pessoas que ressuscitaram. Falei no primeiro áudio, no primeiro vídeo, que existe uma diferença abismal, uma diferença indescritível entre a ressurreição das pessoas mencionadas na Bíblia e a ressurreição de Jesus. Jesus é o único que ressuscitou em glória. Todos os outros que ressuscitaram não ressuscitaram em glória. Nós temos, lembra que eu falei do que Paulo mencionou lá acerca do Evangelho? Que o Evangelho é a pregação de Jesus Cristo, que padeceu, que morreu e ressuscitou. Ora, quem é que não padeceu, quem é que não morreu? E tem até quem ressuscitou. Sim, nós temos no Antigo Testamento alguns episódios de pessoas que ressuscitaram. Temos o primeiro caso, acho que é lá no profeta Elias, no livro dos Reis. O profeta Elias, ele conheceu uma mulher, uma viúva de Sarepta. E essa mulher, essa viúva de Sarepta, deu para ele uma assistência caridosa quando a nação de Israel estava passando por fome. E ele foi enviado para a viúva de Sarepta, que ficava fora das fronteiras de Israel. E lá essa mulher deu pão e água para o profeta. E ocorreu um milagre na vida dessa mulher, porque aquela ração de pão e água durou muitos dias, e dentro da cronologia bíblica, talvez uns 2, 3 anos, quando Elias fez esse milagre. O filho desta viúva morreu. E miraculosamente, Elias, o profeta, orou para que o menino ressuscitasse, e o menino ressuscitou. Posteriormente, Eliseu, que era discípulo do profeta Elias, quando o profeta Elias foi arrebatado para os céus, Eliseu, que era o seu aprendiz, o seu profeta, o seu discípulo, também teve a mesma experiência de ir para Sunem e ficar hospedado na casa da sunamita, de um casal de idosos que deu para ele um local para ele se abrigar, e deu pão e deu uma ração de alimento para ele. E esse casal também
acabou perdendo um filho durante o período que Eliseu estava ali hospedado na casa daquele casal. Eliseu orou sobre o menino e o menino ressuscitou. Esse é o segundo caso de gente ressuscitada no Antigo Testamento. E há um terceiro episódio, inclusive eu comentei no primeiro vídeo, de que quando Eliseu morreu, ele morreu e foi sepultado. E não sepultaram ele muito bem, porque diz o texto, e eu vou ler aqui, que tropas vieram no mesmo caminho de uma procissão onde um defunto estava sendo levado para o mesmo local de enterro do profeta Eliseu, e de repente aquela procissão ouviu tropas de gente que vinha se aproximando e pegaram o defunto e jogaram na cova onde Eliseu tinha sido enterrado, e os ossos de Eliseu tocou no corpo do defunto e o defunto ressuscitou. Imagine, né, o pânico daquelas pessoas correndo das tropas inimigas, e de repente eles olham para trás e o defunto que eles estavam carregando também vem correndo atrás deles. Parece uma comédia, mas isso está na Bíblia, está aqui no segundo livro dos Reis, no capítulo 13, no verso 20, e eu vou ler aqui. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do defunto no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Então esse é o terceiro caso de uma pessoa ressuscitada aqui no livro dos Reis. Então, os ressuscitamentos que aconteceram na Bíblia, inclusive no Novo Testamento também, não se compara à ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é única. Jesus é o primeiro e único que ressuscitou em glória. Todas as mais pessoas que morreram e ressuscitaram milagrosamente não ressuscitaram em glória. Tiveram uma segunda morte, digamos assim. E não ressuscitaram em glória. Com o mesmo corpo que elas foram enterradas, foi o mesmo corpo que elas ressuscitaram de carne e osso, e que também enfrentou a mortalidade novamente. Então eu vou estar falando muito sobre ressurreição nessa primeira parte dessa série de mensagens e estudos sobre os princípios do Evangelho, os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero contar com a sua audiência, quero contar com a sua ajuda na promoção desse vídeo. Você se inscreve e compartilha com alguém, e você deixa o seu joinha aqui embaixo no like, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima vez que a gente se encontrar por aqui. Tchau.